Então vamos lá? Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre deflação. A gente teve vários meses aí da inflação caindo, né? A projeção para a inflação de 2023 agora é mantida em 4,95%, mas nos últimos 12 meses, né, o IPCA está em 3,16%. Então, um indicador de inflação muito mais baixo do que o que a gente viu nos anos anteriores. E se é assim, o que está acontecendo e por que você não sentiu, talvez, a diminuição no preço dos produtos? Para isso, eu vou explicar um pouco para você como é que funciona a deflação, quais são as causas de uma deflação ali, o que pode acontecer, como que aconteceu, e assim você vai entender um pouco melhor sobre esse assunto e vai saber se isso vai se refletir na sua vida, se as coisas vão ficar mais baratas em breve ou não. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança, na verdade já deixou no anúncio, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o like e se inscrever nesse canal aqui, se e quando o vídeo te agregar, te trouxer algum conteúdo que você ainda não tinha. Se não, não precisa, ninguém quer like por pena. Então, a primeira coisa é entender que quando a gente está falando de deflação, né, ou desinflação, se ela tinha subido antes e caiu depois da desinflação, mas a gente chama de deflação porque é um número em queda ali, a gente tem visto isso muitas vezes no Brasil mais recente, ela pode acontecer por diversos fatores e ela é medida por uma queda nos preços, realmente, de alguns produtos específicos que são observados. Eu vou te falar quais produtos são esses, mas antes eu preciso te explicar o que pode acontecer que leva a isso, né? A gente pode ter uma deflação por uma redução na demanda. O que acontece? Todo mundo está comprando carne, por exemplo. Começa a comprar carne vermelha, carne vermelha, carne vermelha. Em algum momento na imprensa, divulga-se uma notícia de que alguma carne vermelha pode estar contaminada. Lembra de uma época que aconteceu? Uma empresa pôs papelão na carne e tal? E daí o pessoal não queria mais comprar carne moída. Naquele momento que ninguém queria comprar carne moída, como tinha um produto na prateleira que ninguém quer comprar, a tendência é que a queda de preços comece a acontecer. Como não está comprando também na parte de encomenda, então a empresa produziu carne moída lá, por exemplo, dentro da fábrica, não estão comprando carne moída, a carne moída vai começar a se acumular, ela vai perder. O que a empresa vai fazer? Ela vai começar a diminuir o preço, o distribuidor vai começar a vender também mais barato, a repassar mais barato, e o supermercado vai repassar mais barato para você também, porque ninguém pode ter encalhe nesse produto, né? Então, nesse caso, né, a gente tem uma redução na demanda por carne moída, que pode fazer o preço da carne moída em específico, ele começar a cair. Se isso acontecesse com um grupo maior de produtos ali, esse preço também cairia. Agora, o que mais pode provocar uma redução na demanda? Já pensou nisso? Se o preço das coisas estão impeditivos para as pessoas, ou se elas têm menos dinheiro, a gente vai ter uma redução na demanda ou não? Sim. Vai ter uma redução na demanda. Então, se começa um desemprego a crescer, por exemplo, a gente tem uma deflação também, só que não uma deflação positiva. A gente tem uma deflação perigosíssima. Então, em momentos como a gente teve ali no pós-pandemia, né, que o mercado estava tudo travado ainda e as pessoas estavam com muito medo, ou quando a crise se aproxima, tudo isso pode provocar também uma deflação, mas uma deflação, nesse caso, perigosíssima, porque a deflação, em tese, seria o seu dinheiro comprando mais do que ele comprava antes. Só que, quando ele é causado por essas causas, pode ser que você não tenha dinheiro. E é por isso que quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, aumentando ali o custo do crédito, a gente tem também um estímulo para a deflação. Por quê? Porque as pessoas vão consumir menos e com isso a gente vai ter uma chamada para o preço ser reduzido. Então esse é um ponto. Existe também uma deflação pelo excesso de oferta. Isso aqui você já deve ter visto acontecer também. Vou te lembrar de fatos da vida real para você entender em quando, em que momento isso acontece. Teve um período que, alguns anos atrás, não me engano, 2017, 18, me desculpe que eu não tô com a memória boa, que o preço do tomate começou a despencar nos mercados. Vocês lembram disso? Começou a 0,25 quilos, 0,28 quilos, começou a chegar em preços nunca vistos antes de tão barato. Pelo menos aqui em Goiânia, como a gente consome tomate quase todos os dias, né? O prato tradicional do Goiânia é arroz, feijão, bife, tomate e é isso. Então, a gente come tomate em todas as refeições. Então, se você tem ali esse preço do tomate, é uma coisa que a gente acompanha. Começou a ter um preço muito baixo, a produção foi muito boa para todo mundo, então tinha um excesso de oferta de tomate. O que os caras fizeram? Começaram a jogar tomate fora nas estradas. O preço caiu tanto que não compensava pagar o combustível para levar o tomate para algum lugar e aumentar o prejuízo, porque na hora de vender, essa pessoa ia vender por um preço que não se justificava nem pagar o frete ali. Então, agricultores jogaram toneladas de tomate às margens da rodovia, simplesmente mandaram os caras abandonarem os tomates ali. Uma cena triste da gente ver, tá aqui as fotos, né, desse período. O ano aqui foi 2019, né? Então, em 2019, os agricultores muito insatisfeitos com o preço do tomate começaram a jogar fora. E aí, o que aconteceu? Quando eles começaram a jogar os tomates fora e não chegavam nos lugares, o preço aumentou violentamente e meses depois a gente tava pagando, sei lá, R$20 no quilo, R$15 no quilo do tomate aqui em Goiânia. Então, isso aqui tudo mostra, né,
O quanto essas diferentes coisas podem acontecer. Houve uma deflação no preço do tomate, depois houve uma inflação altíssima do preço do tomate, porque jogaram fora, né? Então, quando se produz um produto em excesso, quando tem um excesso de oferta daquele produto, a gente tem um aumento de preço. É a mesma coisa se você for a única pessoa vendendo água na praia, você tem um preço que você quiser ali. Imagina num calor de 40 graus, você é a única pessoa vendendo água mineral. E depois tem 80 vendedores de água mineral. A tendência é que o preço vá sendo jogado para baixo. Então, tem também um aumento na produtividade de modo geral, quando algumas empresas ou produtos se tornam mais eficientes. Por exemplo, a gente tem uma coisa muito interessante que aconteceu nas últimas gerações, assim, muito interessante entre aspas, né? Os produtos naturais, eles antigamente eram mais baratos do que os produtos industrializados, pelo menos quando a gente era criança aqui era assim, não sei se vocês se lembram, mas assim, você comprava uma massa de macarrão normal ou um pão francês na padaria e queijo e coisas desse tipo, assim, uma mussarela feita em qualquer lugar, um queijo Minas, você comprava esses produtos, eles eram mais baratos do que aqueles produtos que vinham da indústria. Então, por exemplo, uma mussarela embalada a vácuo era mais cara do que um queijo Minas que era vendido pelo cara que passava do carro do leite na sua rua. E em alguns casos era muito diferente. Mas era muito diferente. O leite que você comprava, por exemplo, do leiteiro era extremamente mais barato que o leite da caixinha da indústria. E aí houve um aumento de ganho de eficiência na indústria, né? E a indústria começou a produzir cada vez mais e mais e mais e mais, enquanto os produtores artesanais eles ficaram escassos. E aí houve uma inversão. Todo produto colocar artesanal no nome agora, ele tem um preço extremamente alto e todo produto industrial tem um preço extremamente barato. Então a gente que pegou essa geração, quem nasceu aí nos anos 90 ou no final dos anos 90, até os anos 2000 início, acho que pegou essa revolução, né? De, por exemplo, você ir comer um lanche, pra quem é paulista, um sanduíche na rua, e ele ficar agora mais caro do que o do McDonald's. E antes a gente pagava caríssimo no McDonald's, achava absurdo o preço, né? E de repente todos os alimentos de verdade se tornaram produtos extremamente caros e os alimentos porcaria se tornaram produtos extremamente baratos, né? O que tá engordando a nossa população e gerando problemas de saúde muito mais do que antes. Mas por quê? O aumento da produtividade, o ganho de eficiência da indústria fez acontecer uma deflação no preço dos produtos industrializados, né? E essa perda de eficiência nos produtos artesanais, ou simplesmente da manutenção, talvez produzir na mesma quantidade, só que agora em um ambiente de alta competitividade, fez com que caísse bastante, né? Então isso aqui é outra causa que pode acontecer. A política monetária é a mesma coisa porque ela mexe nas regras de oferta e demanda, né? Você reduz o dinheiro na economia, você diminui a demanda por produtos, isso pode levar também a uma deflação, é o que a gente acaba vendo, a moeda vai se tornando mais valiosa. Então, a deflação é sempre positiva? Você viu aqui que não necessariamente, né? Às vezes é muito difícil você encontrar uma corrente de economia que diga exatamente, né? Ah, isso aqui é maravilhoso, aquilo é maravilhoso. A questão é que inflação em níveis saudáveis, se é que a gente pode dizer assim, a perda no nosso poder de compra em níveis saudáveis ali, o que seria isso? A gente está ganhando mais dinheiro e o preço dos produtos está aumentando menos do que a gente está ganhando de aumento. Por exemplo, o salário mínimo aumentou tanto, a inflação aumentou um pouco menos que isso. Então a gente está podendo consumir cada vez mais, a gente está podendo comprar cada vez mais. Isso seria, teoricamente, para alguns economistas bom, né? E para outros economistas dizem que não, que a gente deveria ter uma moeda lastreada e tudo, e com realmente, quem sabe, a deflação, mas se não, pelo menos a manutenção do poder de compra. Existem essas duas correntes, mas aqui você vai entender, já conseguiu entendendo agora o que está acontecendo. Quando a gente vem aqui no site do IBGE, que é quem publica o índice IPCA, que é o que a gente chama de inflação, né? O índice de preços ao consumidor amplo, você consegue ver como é que é produzida mais ou menos essa metodologia. Olha só. Então, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é o principal indicador de inflação no Brasil e é usado como meta para referência de inflação estabelecidas no governo brasileiro. A formação do IPCA é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e é um processo que envolve a coleta dos preços em várias regiões metropolitanas do Brasil. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Goiânia, Brasília, né? Além dos municípios de Campo Grande, Rio Branco e São Luís, Aracaju e Vitória. A escolha dessas áreas considera a representatividade desses lugares específicos no cenário nacional. Então, por isso, muitas vezes, quando tá falando que o preço dos produtos está aumentando ou diminuindo e tal, se você for de uma região que não é densamente populada, etc., pode ser que esteja meio descorrelacionado mesmo. O IPCA não é um índice que é perfeito nesse sentido. Você vai ter ali uma coleta desses preços, vai ter um descarte daqueles que forem muito anômalos, né, muito diferente da média. Por exemplo, tem um lugar que o quilo do frango tá R$48, por alguma razão específica ali, e no outro lugar tá 17, e aí nos outros lugares tá tudo 6, 7, 8. Então você vai ter um descarte desses, em um lugar tá R$2, por exemplo, vai ter um descarte desses
preços muito distantes da média e vai se gerar uma média dos produtos. O IPCA leva uma consideração aí de uma cesta de produtos que reflete o consumo médio das famílias brasileiras entre 1 e 40 salários mínimos. Então essa cesta inclui o quê? Bens e serviços como alimentos, bebida, né, habitação, a casa, o preço do aluguel, etc. Artigos de residência, vestuário, transporte, então entra também se aumentou o transporte público ou não, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, comunicação, entre outros. Então os caras medem praticamente tudo. Então o preço desses itens ali, eles são coletados ao longo do mês e comparados com o preço do mês anterior. Então a gente faz ali um cálculo, né, ponderado para produzir o índice de inflação daquele mês específico. A acumulação dessa taxa de inflação de 12 meses ali é a diferença da inflação de um ano para o outro. Quando você dá de cara com o bonitão aqui, olha lá, olha o rapaz. Então aqui, ó, em junho de 2023, ele tem aqui o índice geral. A gente teve uma queda, menos 0,08%. Então o preço das coisas que eles observaram diminuiu. No setor de alimentação e bebidas foi 0,66% de queda. No setor de habitação teve 0,69% de aumento, né? Nos artigos de residência caiu 0,42%. No vestuário subiu 0,35%. No transporte caiu 0,41%. Na saúde e cuidados pessoais aumentou 0,11%. Nas despesas pessoais aumentou 0,36%. Nas despesas com educação aumentou 0,06%. Inclusive extremamente incomum para o mês de junho, né? Um mês considerado pré-férias ali, um aumentozinho mesmo que pequeno nos artigos de educação. E na comunicação, caiu 0,14%. Quando você olha aqui, Brasil, então, a queda de modo geral, e aqui que você precisa comparar. Será que a sua cidade caiu ou subiu, né? E aí você pega a proximidade dessa cidade aqui e da sua, pega a mais próxima da sua e vai ter aí pelo menos um índice mequetrefe, né? Você não vai ter aquela realidade, mas tem um índice mequetrefe. 0,50% de queda em Rio Branco, São Luís do Maranhão 0,62%, aumento em Aracaju 0,26%. Então pode ser que o pessoal de Aracaju fala, caralho, aqui não tá baixando, realmente não. Em Campo Grande 0,14% de queda, em Goiânia 0,97% de queda. E Goiânia foi o município que as coisas ficaram mais baratas. É por isso que a gente ficou insistindo nos vídeos do Giro da Bolsa que os preços estavam caindo e todo mundo falando que não tava caindo. Porque a gente foi a cidade que mais caiu proporcionalmente na queda de preços nesse percentual de junho. Então a gente observou uma queda de preços. E aqui fica a explicação. Por que em Goiânia a gente sente o produtos alimentícios cair mais rápido? A gente está numa cidade que tem ampla produção daquilo que consome. Então o agronegócio é forte aqui. A carne, etc., são coisas que são produzidas aqui. É muito mais rápido o preço se refletir, a queda se refletir pra gente em torno de alimentação, por exemplo, do que pro resto do país. Então, esses estados que têm mais produção de alimentos ou de carne, etc., sentem primeiro. Aí em Brasília é pertinho daqui, 0,40% de queda também, então foi muito interessante. E aqui você vai vendo Belém do Pará, Recife, né, com 0,28% de aumento, Salvador com 0,23% de queda, Belo Horizonte com 0,31% de aumento, Grande Vitória com 0,06% de aumento, Rio de Janeiro 0,20% de queda, São Paulo 0,01% de queda, que é onde moram as principais pessoas aqui desse canal, por isso vocês não observaram queda de nada. Não tá caindo nada, tá tudo normal, né? Tá subindo, tá tudo na mesma, não tá subindo, não tá caindo. E faz muito sentido que os comentários tenham sido assim naquele período que a gente fez o vídeo falando um pouco sobre inflação, etc. Em Curitiba, 0,03%, e em Porto Alegre, 0,02%. Então, a tendência é que assim, a gente viu já o índice de inflação caindo, mas o que a gente tá falando ainda está inflacionário, se você considerar, né? A gente já tá falando de um aumento de 3 ponto alguma coisa por cento nos últimos 12 meses. Então não é que abaixou, parou de subir da maneira como estava subindo, e alguns itens específicos aqui já abaixaram bastante, talvez pela proximidade com a produção, que eu tava falando de carne nos outros vídeos, etc. Fala aí pra mim se na sua região abaixou, aumentou o preço do quê, pra gente ter uma ideia mais realista. Fala de onde você é, e se abaixou ou se subiu, e o que você notou mesmo. Isso aqui aumentou, isso aqui subiu, ou abaixou. Porque aí também tem a formação de combustível e outros produtos que acabam impactando em toda a cadeia, né, que tem provocado tudo isso também. Eu queria trazer isso aqui para vocês entenderem. Então, a tendência é que, bom, pelo menos como até agora não mexeram na taxa de juros, os preços continuem sendo puxados ali para baixo, né? E já tá num índice de inflação que até poderiam mexer na taxa de juros já, mas o Roberto Campos Neto ali, ele quer ter certeza que tá pisando em solo fértil para a inflação não descontrolar de novo, a gente ter o mesmo problema. Então isso aqui eu acho que vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor, né? Eu fiz esse complemento, um vídeo que eu tinha preparado há algum tempo, não tinha gravado ainda, e ficou aqui pronto para vocês agora. Agora a questão é a seguinte, se você quiser aprender não só, né, como funciona a macroeconomia, mas quiser aprender como funciona a micro, para você poder investir, para você poder realmente colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, né, investir no Brasil e no mundo inteiro, não só aprender a controlar o seu orçamento doméstico, se você tem dificuldade financeira ou alguma coisa assim, mas aprender tudo que você precisa para fazer, né, realmente uma carteira de investimentos e quem sabe viver de renda aí, ou pelo menos nunca mais sentir dificuldade financeira na sua vida, não ter que se preocupar com como vai ser a sua aposentadoria. O que eu vou te indicar é a UVP. Vem aqui, clica aqui no botão, faça sua análise de perfil, preenche cada pergunta aqui. Se você for aprovado
nesse processo. Eu mesmo vou te ensinar a investir e, cara, da mesma maneira didática que você conseguiu entender isso aqui, com exemplos reais e do cotidiano, você vai aprender assuntos muito complexos. Ah, Raul, eu já invisto há 5, 6 anos, já invisto há 3 anos. Será que eu preciso? Será que isso aqui é pra mim? Com certeza. E lembre-se, se a UVP não melhorar a sua carteira de investimentos, se ela não funcionar para você, eu me comprometo com a devolução de 100% do seu dinheiro. É a única escola de investimentos do país inteiro que tem coragem de propor um acordo desses. E fora que a gente tem a nossa própria plataforma de investimentos. Então, quando você vem aqui e se torna aluno da UVP, na nossa plataforma, que a gente também tem a UVP Investimentos, que é a nossa plataforma, tem uma diferença então, a UVP Escola, a UVP Investimentos, você tem taxa private. Então, a gente vai te dar uma rentabilidade maior. Só de ser aluno da UVP, você já ganha mais dinheiro que a média do mercado. Cara, não tem como você ficar fora disso. Uma coisa que vai justificar e você vai realmente ter ali um grande desempenho na sua carteira de investimentos. Beleza? Beleza. Raul, só uma perguntinha. A não cobrança de IR em cima da cesta básica... Ainda não foi. Ainda não foi. Mas vai ter algum impacto nesses números? Com certeza, com certeza. Se não vai ter um imposto, né, e ele compõe o índice, a gente vai ter uma diminuição. Então, naquele período específico observado, você vai ter uma diminuição no setor de alimentos, concorda? Se ele cobrava antes o imposto e remove aquele imposto, você vai ter. Só que não significa que todos os itens que o IBGE e o IPCA ali estão calculando, não significa que todos esses itens vão sofrer com isso. Porque tem alguns produtos também que vai aumentar de preço ali em relação à cobrança de impostos. Então, tem que ver como é que isso vai agir, né? O governo, ele não vai deixar de arrecadar, então ele deve arrecadar em outros produtos, tem que ver se isso vai impactar diretamente o IPCA. O IBGE hoje, ele tem 377 produtos que ele observa. Então, 2020, que foi a última atualização que eu vi aqui do IBGE, a gente tem aqui, ó, olha que produtos que ele pegava alimentício. Macarrão instantâneo, vulgo miojo, batata doce, abobrinha, pepino, açúcar demerara, laranja lima, melão, cupim, picanha, peixe palombeta, peixe filhote, peixe aruanã, bacalhau, requeijão, leite fermentado, polpa de fruta congelada, vinho dentro do domicílio, suco em pó, chamate, alimento infantil, coloral, caldo de tucupi, vinho e sorvete. Você vê que é muito específico, né, a lista. E assim, e tem desde bacalhau a todos os peixes mais baratos, né? E aí você fala assim, Raul, mas por que tem tanto peixe? Quem é do centro-oeste aqui não entende. Por que tem tanto peixe? Porque o Brasil é um país costeiro. O peixe é um produto de consumo básico na maior parte, né? E aí, por exemplo, de carne aqui, você só tem cupim e picanha de carne vermelha, né? Então, já é uma questão ali. Então, aqui foram só os que foram incluídos aqui em 2020, né? Mas daqui você já tira o quanto é específica essa lista de produtos. Daí saiu, por exemplo, feijão branco, amido de milho, farinha vitaminada, abóbora não tem mais, quiabo não tem mais, mandioquinha, que é a batata baroa, agrião, peixe badejo caiu, peixe cavalinha caiu, peixe pescadinha caiu, peixe vermelho caiu, peixe pacu caiu, peixe dourado, peixe piau, peixe surubim, sururu. Então, caiu um monte de peixe aqui. Creme de leite caiu. Você vai vendo aí, ó, despesas pessoais, cabeleireiro e tal. Saiu CD e DVD, locação de DVD, porque a gente não loca mais. Revelação e cópia, ingresso pra jogo, fotografia e filmagem, então saiu também. Comunicação, serviço de streaming entrou, né, que não tinha ainda. Como de telefonia, internet, TV por assinatura, telefone público. Então eles vão tentando refletir aqui a nossa mudança de coisas, né? O nosso sistema, como ele funciona. Você vê que é um índice bem completo, só que é muito difícil mesmo você medir quanto subiu, quanto caiu de preço. Tem várias falhas no IPCA aí. E agora eu venho aqui para aquele momento que é o momento de hoje, é de sempre. Sempre. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga com a dominga dançando e curtindo Wanda e não consigo nem... Você falou assim, Raul, mas esse de hoje foi mais cansado. A gente teve um final de semana agitado. Então... Quem não assistiu aí, recomendo assistir o Giro da Bolsa que passou. Dá pra você entender lá por que foi cansado desse jeito. Raul, você é foda no bom sentido. Sempre que me pergunta de essa definição. Valeu, meu lindo. O Marco Aurélio Ixi, ficou difícil aqui. Gracigia Cone, 5831, às 16 horas. Eu falei certo? Se não tiver falado, pode me corrigir aí. Já que é para fazer perguntas intrigantes, vamos lá. Todos os influenciadores falam que aportam em mercados perenes, não tem SUS, por exemplo, energia e saneamento. Investir na Light agora. Mas ninguém nunca disse para você que não tem SUSs, né? O setor perene ele é mais confiável. Inclusive, eu digo aqui muito diferente disso. Eu falo para investir em empresas com lucros consistentes. Então, investir em empresas de setor perene não necessariamente é garantia de que vai dar tudo certo, né? O que eu falo sempre aqui o setor perene é uma das considerações que eu faço como eliminatória ou não. Então, beleza, a Light está no setor perene. Quando a gente vai observar se a Light tem os outros critérios que eu falo sempre, o lucro é consistente? Não. Inclusive, a Light teve prejuízo, não é nem nos últimos 10 anos que eu falei para observar. Ela teve prejuízo em 2016 ali, né? Então, se você vai olhar ela em 2016, ela já tinha tido prejuízo. Além de tudo, outros indicadores que eu falo como dívida ali, o dívida dela é várias vezes maior que o patrimônio, né? Não é... A dívida dela tem um nível de endividamento
endividamento muito superior ao que a gente fala aqui que é considerado aceitável. Então, assim, na real, você foi ali e botou dinheiro em light, porque você quis, né? Não sei o que você ouviu, que outros influenciadores você ouviu, mas não passou nos meus critérios, tanto que nunca esteve na minha carteira e tanto que nunca foi mencionado aqui. E lembrando, antes de mais nada, que quando você faz uma boa análise, você está tentando prevenir a falha, mas não evitá-la completamente. É impossível que você acerte todas as empresas em todos os períodos dela. E por isso que a gente utiliza aqui, ó, mostro para vocês direto, já falei, a gente utiliza limites máximos de exposição baseado na nota da empresa. Então você nunca vai ter uma empresa que eu coloquei aqui 100% do meu dinheiro de ações, né? Então, ações nacionais, ó, no meu sistema de métrica é só 30% do meu patrimônio. E quando a gente vai observar que ações são essas, elas ainda têm lá notas. E aí, depois que você faz isso ainda, a gente tem aqui a nota daquela empresa e o percentual que ela vai ocupar da sua carteira tem a ver com essa nota. Então é muito importante você tomar cuidado e não pegar um único critério e considerar que ele é a coisa mais importante do mundo, Marco Aurélio. Eu não acho essa pergunta nada intrigante. Eu acho que você fez uma análise ruim e tá tentando jogar sua responsabilidade nos outros, o que é péssimo. Então, o Dina Soldiers pergunta: se o Ladrula vier com muita gracinha, é só mandar o seu dinheiro e patrimônio para fora do país. Entendido, Messi. Pergunta: vale a pena encaminhar seu dinheiro para Suíça ou Ilhas Caimã? Não precisa fazer isso. Ilhas Virgens Britânicas hoje em dia é o lugar mais tranquilo e normalmente com uma holding. Só que só vai compensar isso se você tiver muito dinheiro para fazer. Senão você pode simplesmente criar uma conta internacional no Interactive Brokers, no Avenue, no Spotify, numa dessas empresas qualquer e mandar seu dinheiro para lá, tá bom? E é isso. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.